E hoje a gente vai falar sobre... Nossas experiências profissionais aqui no Japão. Sim. Você começa, você chegou primeiro. Bom, cheguei aqui em 2018, em Agosto. agosto, e meu primeiro serviço foi na Murata de Shimane. Eu recebia, na época, 1.350, 1.300, algo assim, não lembro. Mas normalmente é isso aí, né? Era isso daí na época. E tinha uns bônus de 60 mil também, a cada 2 meses, se eu não me engano também, porque faz muito tempo já, né? Um pouquinho, que agora é de 2023. Sim. E eu não lembro direito. E trabalhei lá por um ano, mais ou menos. E o meu serviço era ok. Não era ruim. Mas O primeiro você era que eu- só Yakin também. Eu era só Yakin. E não tinha Nikotai, né? Essa Murata é a única que é turno fixo. E o horário é 4-2, né? Era 5-2 e depois de uns bons meses virou 4-2. E agora é 4-2 até hoje, né? Sim, agora é 4-2 até hoje. E saí de lá porque eu arrumei um outro serviço, um pouco melhor. Não de serviço em si, né? De salário. Que era aqui em Hiroshima também, só que era na cidade de Kure. E lá pagava 1.700 a hora. E Isso era... em 2019, né? Sim, em 2019. E era um serviço muito ruim de serviço. Eu trabalhava numa serraria, que todo mundo fala que é madeireira aqui do Japão. E ela chama Shogoku Mokuzai. E trabalhei lá também quase um ano. Eu fiquei lá, um ano e pouco. Foi quase um ano? Não, Acho que quase fiquei um ano e uns meses, uns bons meses lá. Foi aí que eu me mudei, porque a gente acabou ficando junto, eu e a Kátia. E se alguém quiser saber como que foi, bota nos comentários aí que a gente conta a nossa história. Faz um Como que vídeo a só gente- pra isso. A gente conta como que a gente se conheceu e tudo mais. Porque você tava em Hiroshima e eu tava em Saitama trabalhando também. É um pouquinho longe. Sim. E no meu serviço, eu recebia 1.100 a hora, era só Hirukin. E lá era 5-2, com folga escalada. Então minhas folgas eram de sexta e sábado. O seu era sempre de final de semana, né? Sim, sempre no final Aqui de em semana. Hiroshima. É. Que a gente tá em Hiroshima de volta agora, né? Mas eu cheguei aqui em 2019, em setembro de 2019. E eu fiquei nessa fábrica por 11 meses. E era só de dia e eu trabalhava com alimentos. Fazia sanduíche pro Seven, E quando você recebia, você falou? 1.100. 1.100? É. Hum. O salário nunca vinha muito bom, porque o salário era baixo, mas e o... Como fala? O máximo de hora extra que dava pra fazer nessa fábrica era 45 horas. Não podia passar de 45. E tem um detalhe maior, né? Que você não tinha feriado na fábrica. Não tinha né? feriado, não tem final de semana, depende só da sua folga. Aí o meu domingo era normal e não recebia mais. Pra quem não sabe, aqui no Japão tem um feriado, tem 3 feriados aqui por ano. Que normalmente Que é uma é- semana, né? É uma mais semana. ou menos. Que é no mês de... Maio, em agosto e o do final do ano. Que pode ser pegar desde o final, né? De dezembro até o começo de janeiro. Sim. Ou só em janeiro também, né? Primeira Ou semana. só no final de É do dezembro. final do ano. É do final do ano. E aí a Katia se mudou pra cá, pra Hiroshima. E ela não conseguiu arrumar nenhum serviço por aqui. Porque aqui é difícil de arrumar serviço pra quem não sabe falar muito bem Hongo, né? E quem não conhece ninguém pra indicar nas fábricas. Normalmente é mais por indicação, né? Brasileiros aqui. Tem muito Tem por bastante indicação. fábrica, mas o pessoal começa pra japonês ou quem fala fluente. Sim. Aí a gente resolveu... A gente resolveu não, né? A gente começou a procurar serviço e tudo mais, porque a Katia tava parada, ela não queria mais ficar parada. Porque aqui também não dá, porque senão não consegue renovar o visto se você tá parado, né? Uhum. Se trabalhar. Aí a gente achou um serviço que foi na cidade... Na cidade não, na província de Miyagi-Ken, que fica a uns 500 quilômetros. Bastante. Uns Depois eu bons vejo e coloco quilômetros. no mapa o tempo que dá daqui até lá. Aí a gente se mudou pra lá, porque foi o único que a gente conseguiu arrumar que ajustava o turno pro casal. E... Que aceitava o casal, né? Na Sim, verdade, que a folga era tinha- junta também. Que tem vários serviços que não
não aceita casal, ou tem que ir com construção própria, que a gente não tinha na época, Sim. ou tem que ter apartamento próprio, que também não tinha nada. E foi meio que a única opção, né, na Foi a época. única opção na época. Aí a gente se mudou pra lá em... No final de 2019, não, 2020, final de 2020. Foi no final de 2020? Foi depois do Natal, foi o seguinte do Natal, Foi. 2020. Aí Aí a gente foi pra lá e demorou pra caramba, né? chegamos lá, trabalhamos na Fujifilm do Japão. Que fazia câmera e lente de câmera. Sim. Eu trabalhei na seção de lente, a Kátia também. Só que o meu era de filmadora, de Cinema, né? cinema. E o meu era de fotografia normal, lente normal de fotografia. E trabalhei também numa seção que fazia câmeras. A câmera em si, né? É, a câmera em si. Eu mexia muito com o corpo da câmera. E não gostamos do serviço, não se adaptamos com a cidade também. E não era ruim. Não, mas pra quem não tinha carro era um pouco ruim lá. Apesar de ter tudo perto, né? Porque a gente morava num Apato que era bom. A gente tem até vídeo aí. Eu coloco o link aqui do vídeo. Tem do Apato, Apato. né? E a gente fez muito vídeo por lá também, né? Fez pouco. Tinha bastante neve lá também. Sim, nevava muito. Que a gente chegou chegou no na época, lugar? na época da neve. E pra gente fazer tudo de bicicleta era um pouco ruim na neve. Que não dava, tinha que fazer tudo a pé. Sim. A gente foi muitas vezes no mercado, comprar muitas coisas, tipo na tempestade. E não era tão perto no mercado. Era um De pouquinho bicicleta longe. era bem de boa. Mas andando era meio complicado. longe. E a gente se mudou por quê? Porque não se adaptamos ao serviço A gente não se adaptou. E a gente não gostava do serviço mesmo. e o E- terremoto. Ai, nossa, sim. A gente pegou 2 terremotos muito fortes. Foi bem seguido, foi diferença de um mês cada um. Sim, e foi quando completou. 10 anos daquele que deu tsunami lá em Fukushima. Que era Sim. Fukushima e Miyagi é pertinho. Né? São vizinhos. Dá o quê? Acho que umas 2 horas de viagem de carro, eu acho. Uhum. Por aí, 2, 3. Depende do lugar, né? Uhum. Mas quase faz divisa lá, né? Os dois. Aí a gente se mudou por conta disso e do serviço. Uhum. Aí a gente teve a loucura de procurar serviço e achamos um em Aitken. Sim, por indicação. Fica no meio do Japão. Aí a gente teve que fazer o Mensetsu. Pra quem não sabe o que é o Mensetsu, você faz uma entrevista. Não é Tá. bem uma entrevista, né? Mas tem que ir lá no lugar. Sim. Que é mais pra você conhecer a fábrica e os chefes te conhecerem. Sim. Aí mesmo que você não saiba muito Nihongo, dá pra fazer, na maioria, né? Sim. Sempre Ainda que a mais gente quando- fez, a gente passou. Sim. E sabe Ainda mais quando bem lá. vai com empreiteira, né? Com Sim, empreiteira brasileira eles ajudam bastante. bastante. Mas eles querem saber se você sabe falar pelo menos um pouco, né? Se entende um pouquinho, pelo menos sabe falar um hi na hora certa. Sabe falar seu nome quando eles perguntam, coisa do tipo. Aí a gente foi pra... Não, minto, a gente não ia pra... A gente teve um outro Mensetsu. Teve A gente antes. teve um outro Mensetsu antes de ir pra Aichi, que foi em em Nagano. Que a gente nem lembrou o nome da cidade, né? Sim, só sei que era perto de Matsumoto, que era do centro de Mais ou Nagano. menos perto. Que ainda era longe. Dá mais de uma hora, eu acho, hein? Eu não lembro. Que a gente foi com um casal de amigos, né? Sim. Que a gente conheceu lá em Taiwan também. Sim, que era a E- cidade de Miyagi. Também não gostaram do serviço e tava procurando outro. Aí a gente Aí foi junto. eles arrumaram esse daí, essa entrevista, né? Que também era eletrônico lá, não era? Era componente eletrônico Só que eu também. não lembro o que era o serviço, Também mas não lembro. o salário era 1.350 lá. Memória boa, não lembro. Mas aí a gente foi. Sem ter, tipo, uma certeza que a gente ia poder fazer o Mensetsu. Uhum. E a gente foi, tipo, Às cegas, às cegas. basicamente. E a gente Porque tava certo, entrevista pra esse casal de amigos. E eles só falaram, vamos lá também fazer. Aí vai a que gente- dá certo. Vai não, que dá certo. Não, ele passou o telefone do Tantosha também, né? Eu conversei com ele. Foi. E a câmera deu um problema aqui, mas tá tudo certo, né? Aí a gente não lembra de onde a gente parou direito, mas foi mais ou menos assim, né? Que eu falei com o Tantosha de lá, e ele falou pra mim que talvez tinha a chance de a gente conseguir fazer o Mensetsu também. Sim, não era nem certo da vaga, era talvez fazer entrevista. Sim, talvez fazer entrevista. Aí a gente foi, às cegas e tal, e, por incrível que pareça, sem gente saber nem passou. Nihongo nem nada, a gente passou na entrevista. E tivemos que falar tudo em japonês, né? Sim, não sei como. Mas Não sei como falou. a gente falou. Eu não entendi. Não, e o melhor, né? Que eu não tinha falado nada na entrevista. Tinha acho que os 3 chefes lá, né, com a Sim. gente. E o Tantosha não falou nada, não abriu a boca pra nada. Não sei pra que ele tava lá. Aí Pra como nada. eu não tinha respondido nada, porque
o casal de amigo nosso, ele sabe falar, tipo, fluente, né? Então ele O tava marido, respondendo né? tudo. Sim. Aí, como eu não tinha falado nada, eles estavam com os slides lá na lousa. Aí ele pediu pra eu ler, porque eu falei que sabia ler katakana e hiragana. Aí tinha uns negócios escritos e falou que mesmo se não soubesse o que era pra ler. Sim. Aí ele fez eu ler uns negócios lá que era sobre um serviço, né? É, alguma coisa, Umas tipo, palavras umas palavras só. E fez eu ler pra saber que eu sabia mesmo. E fez eu ler também, né? Fez. Você Fez falou que eu ler. sabia katakana É. e fez eu katakana. Pra mim fez eu os dois. E morrendo de vergonha, né? Porque A gente não sabe falar. a gente não sabe. Muito naquelas. Sim, muito mais E ou com menos. gente que a gente não conhece, Sim. é difícil. Aí a gente passou na entrevista e tudo mais, só que a gente não quis Não ir pra foi. cidade, porque como a gente não tem carro, não tinha carro na época, e tudo era muito longe, a cidade não era muito boa, aí a gente resolveu não ir. Aí, por indicação do seu amigo, né, o Naoki, ele falou dessa fábrica CLC, que fica em Aichi, Que é de autopeças. autopeças, e a gente resolveu ir pra lá. A gente fez o Mensetsu, Aí a gente saímos saiu de Taiwan Taiwan pra lá de Shinkansen. de Shinkansen, gastamos Uns 60 mil cada um. cada um. Só pra ir? Ou ida e volta? Que eu não lembro. Eu sei que a gente gastou muito dinheiro. Não, acho que foi 60 ida e volta pra cada um, mas foi uns 120 pra nós dois pra ir e voltar. Mais ou menos. Gastamos 120 mil ienes pra... Fazer só entrevista. O dono da empreiteira, né, o Satio, ele falou que era Quase quase 5% de certeza que a gente ia ser aceito na Sim. fábrica. Que não tinha erro, né? Sim. Aí por isso que a gente foi. Aí a gente fez esse Mensetsu lá e tudo, só que lá teve ajuda, né? A Regina e o Sabugari ajudou bastante a gente. Sim. E deu tudo certo, a gente entrou na fábrica, ficamos lá por... Pera, em Taiwan, primeiro a gente ficou uns 3 meses, não chegou a 4 meses. Verdade. Foi bem pouquinho. Na Fuji. É. Aí. E lá em Aichi, a gente morava em Inuyama, né? Sim, na cidade do Que é Yama. uma cidade, apesar de ser Aichi, parece ser meio interior. Uhum. Que faz divisa com Gifu já. É, como chama? A cidade era... Sakamigahara. É, isso. A gente morava bem na divisa já. Uhum. Que era tão perto que dava pra ir de bicicleta pra GIF. E a gente foi uma É, a vez. gente foi. E o salário lá, o seu era 1.200? 1.200 e o meu era 1.084. Então era um pouco baixo. Sim. Aí a gente ficou lá por 6 meses. 6 meses. E tinha zangueu quase todos os dias por 4 horas. Só Sim. teve um mês que a gente saiu de Teide, né? É, O mês inteiro. Mas normalmente era 4 horas pra mais. pra mais. Só que a gente não fazia mais do que 4 Não, a horas. gente fazia só 4. E tinha que brigar muito pra não fazer as 4 horas. Uhum. Caso vocês não saibam, a gente não gosta de fazer zangueão. A gente gosta do dinheiro, mas fazer tanto zangueu assim não é pra gente, não. E Aí a gente ficou 6 meses nessa fábrica. o né? serviço era bem bom lá. Só que a gente não dava muito bem com o chefe, né? É, com o líder. O líder da nossa sessão. É, ele era meio chato. E ele não gostava da gente também. Ele não gostava de ninguém, né, na verdade. Ele Mas só a da gente Japa. parecia que era pior. Uhum. Ah, ninguém gosta da gente, né? Ah, aqui todo mundo gosta. Ou pelo menos todo mundo é indiferente. Aí a gente resolveu sair de lá, porque o salário da caixa era muito baixo, o meu Sim. também não era lá aquelas coisas. E a gente já tava meio de saco cheio. Saco do cheio da, chefe. da fábrica também, né? O serviço era muito bom, era muito fácil. Só que era muito quente. A gente passou o verão inteiro lá. E o serviço lá era Leve. leve, limpo, Não era corrido. não era corrida, era super fácil. A gente fazia quensa de Quem se compõe, né? Que é. Como fala? empacotamento, né? E a Kensa. A quensa é inspeção. Inspeção e empacotamento, é isso, É, né? a gente fazia os dois fazia- juntos. A gente guardava as pecinhas dentro da caixa. Sim. E o serviço era muito leve, que eram umas pecinhas, tipo, desse tamanho, né? Mais ou menos. De metal. De metal. E era alguma coisa que parecia uma pastilha de freio. E era muito bom o serviço, a galera era muito legal também, né? Sim, Da era fábrica. praticamente só brasileiro que trabalhava nessa sessão. Sim, de japonês dava pra contar tipo nos dedos quantos Sim, bem japoneses pouquinho. tinham. Muito pouco. A gente tem amizade com o pessoal até hoje, né? A gente gostava de lá. Sim, gostava bastante. Aí a gente se mudou de lá por causa do chefe, por causa do salário da Kátia e porque a gente tava meio que de saco cheio de lá. De tudo no geral, né? Sim. Aí arrumamos um serviço, graças ao casal de amigos de Nagano, a gente arrumou um em Fukui, que era na cidade de Katsuyama. Que, por incrível que pareça, a gente foi pra Fukui e não foi pra Murata. Sim. Caso todo mundo aí que está no Japão e esteja vendo a gente,
Não tem só o Murata lá, só Sim. brasileiro. Tem essa fábrica também, que chama Nichicon. Nichicon, que é eletrônico também. Sim. Só que é diferente da Murata. Uhum. Que a Murata faz condensador de cerâmica. E a Nichicon faz... Fazia bateria também. bateria e fazia capacitor. Eram os dois, né? Que Eram os fazia. dois. E o serviço lá era... A gente ganhava 1.350 lá Uhum. e fazia 12 horas Todos os todos os dias. e era 4-2. Era 4-2. Era tipo no esquema da Murata, né? Mesmo esquema. Nicotai, Nicotai, 4-2, 12 horas, 1.350. 1.350. Muito parecido. Mas lá não tem bônus, né? É. Que nem quase todas as Muratas tem bônus. Lá Sim. não tinha. Lá não tinha. E lá o Zangueu era péssimo, né? O da Murata ainda não era tão ruim que nem o de lá. Você Mas o ganha de 2 horas, né, normalmente. É, Lá a gente ganhava 1h45. porque tinha QK de 20 minutos. 2 QQ de 20 minutos e 2 de 45. Que era o almoço ou a janta. E um entre... Pra começar o Zangueu, né? É. Os 2 de 45. Entre o Teide e o Zangueu. E logo que a gente chegava tinha o de 2 horas depois, tinha o de 20 minutos. 20 minutos. E depois do almoço ou da janta, passava mais 2 horas, né? Uhum. E tinha outro de 20 minutos. Sim. Aí a gente ficou lá Uns 3 meses uns também. 3 meses também, porque, nossa senhora, a cidade era muito ruim. E o serviço era pior que a cidade. Pra ter ideia, tipo, em Taiwan não tinha trem. Em Katsuyama tinha trem. Só que em Katsuyama era pior. Era pior. Porque lá em Taiwan, quando a gente tinha que ir pra Sendai pra fazer alguma Que outra era coisa, a cidade grande mais perto, né? Sim. Que era o centro. era o centro, lá de Miyagi-Ken. E a gente tinha que pegar um ônibus que atravessava a Kosoko. Que a Kosoko é tipo como se fosse uma Expresso? uma rodovia daí do Brasil. Aí a gente pegava esse ônibus, Pertinho de casa. sim, era do lado praticamente. A gente ia pro centro. Só que lá em Katsuyama, tipo, o centro de Fukui é muito feio, muito zoado, não, Não tinha tem nada. muita coisa, é bem pequeno. Se você mora em Fukui e gosta de lá, desculpa, mas A gente não gostou. não gostou. Não gostamos de Tizen também. Conhecemos Não. o Tizen, não é lá aquelas coisas. Não. E a gente ficou lá por 3 meses. Não gostamos do serviço, porque o serviço que a Katia pegou era péssimo. O seu também não era bom, nenhum dos dois. Nenhum dos dois que eu peguei era bom. Eu nem gosto de lembrar. nem Porque lembro no direito. meu, a gente tinha que cuidar. Ficava uma pessoa sozinha na sessão e tinha que cuidar de 4 ou 5 máquinas, dependendo do dia. E todo problema que dava na máquina, que dava a cada 3 minutos, você tinha que resolver. Aí você chamava o chefe e ele vinha na hora que queria. Então, meio que você tava sozinho lá. E você tinha que decorar todos os torados da máquina, né? Sim. Qualquer problema você tinha que saber onde que era na máquina pra resolver. E dava muito, porque a máquina era gigante. Dava pra entrar dentro da máquina pra ter uma noção. Sim. Então E era de grande. todas as máquinas, Todas. né? Todas Eu eram. trabalhava também. Tinha 4 iguais e uma diferente na minha. Mas era basicamente a mesma coisa. Porque lá era assim, né? A Katia fazia a peça e Que mandava eram pra umas mim. pecinhas desse tamanho, assim, né? Com... É, e tinha umas mais fininhas também, umas Mas mais era gordinhas. assim, com um papelzinho enrolado num ferrinho, basicamente. Tem umas perninhas de ferro, É. que é os capacitores, né? Ou as baterias, sei lá. Aí ia pra minha sessão, que lá que lá ele encaixava Uma capinha, uma né? capinha de alumínio no meio dos papelzinhos lá, tipo, pra fechar ele inteiro, isolar ele. E eu trabalhei lá e nossa senhora, era muito ruim, porque era muito problema na O máquina. cheiro era forte. Não, o Forte. cheiro lá não era forte. Era forte. Eu não achava, eu achava mais forte no ganchinho. Que aí a Katia trabalhava no Makitori Era. e eu fazia o Kumitate. Só que eu não entendi o porquê do Kumitate lá, porque eu não montava nada, né? Não, Porque Kumitate é quem monta, né? o onde montava era o meu, É. mas tudo bem. E depois eu fui pro ganchinho, porque não sei porque me colocaram lá, mas me colocaram lá. E era péssimo. É que Chegava tava muito fraco o forte. serviço na época que a gente foi. E eu cuidava de um forno, microforno, que não era muito quente. E tinha 5, 6 negócios de... sei lá, E sei um que produto tinha químico, não sei o que era. um produto químico muito forte, que tirava muito forte. E não era legal. Aí a gente ficou lá 3 meses. Uns 3, 4 meses. Fizemos uma amizadezinha com o povo de lá, que era bem legal também, a galera. Sim, os brasileiros que a gente trabalhava.
E essa foi o final da primeira parte, né? Dos vídeos falando sobre os serviços. Uhum. E vai ter a segunda parte, porque tem mais 2 lugares. Mais 2 lugares. Que é onde a gente tá agora e o anterior. Sim.